Em cavernas, arqueólogos encontram ossos de povos antigos com marcas de faca, semelhantes às encontradas em ossos de animais consumidos. Nossos ancestrais praticavam canibalismo e o fizeram regularmente por milhares de anos, com evidências encontradas em todo o mundo, da Europa à Ásia. Os ossos apresentam arranhões de facas de pedra, foram partidos com martelos para sugar o cérebro, crânios foram esmagados e raspados até que o interior brilhasse. Os cientistas debatem os motivos para isso, se comiam os fracos e doentes por fome, ou se era um ritual após derrotar um inimigo. Mas o fato é que os homens das cavernas comiam seus companheiros de tribo, incluindo mulheres e crianças. Alguns ossos de crianças apresentam mais marcas de dentes do que de faca. Os homens das cavernas sobreviveram à Era do Gelo, quando as temperaturas caíram para 40 graus negativos e espessas geleiras cobriam metade da Europa. O inverno durava 9 meses, a neve não derretia nem mesmo no verão, e as temperaturas subiam a um máximo de 5 graus positivos. Era assim que nossos ancestrais viviam. A pessoa média morria entre os 25 e 30 anos de idade, devido a ferimentos de caça, fome, frio ou infecção. Apenas os mais sortudos sobreviviam até a velhice. Aqueles que chegavam aos 40 anos eram considerados anciãos. Poucos viviam para ver seus netos vivos. Cada dia era uma luta pela sobrevivência, onde um erro na caça ou uma noite fria sem fogo significava a morte de toda a família. Quando as pessoas falam sobre homens das cavernas, estão se referindo a diversas espécies diferentes que viveram simultaneamente no planeta há dezenas de milhares de anos. Os mais famosos são os neandertais, robustos e incrivelmente fortes. Eles viveram na Europa por 200 mil anos e foram extintos há 40 mil anos. Os humanos modernos vieram da África e gradualmente povoaram todo o planeta, deslocando ou se miscigenando com outras espécies humanas antigas ao longo do caminho. Havia também os denisovanos nas montanhas da Ásia e humanos anões, com menos de 1 metro de altura, em ilhas. Algumas espécies só agora estão sendo descobertas através de fragmentos ósseos. Todas essas espécies se encontraram, lutaram, comercializaram e até compartilharam filhos. Era um planeta onde várias espécies humanas compartilhavam um único território. Há 50 mil anos, algo incrível aconteceu na Europa e na Ásia. Diferentes espécies humanas se encontraram e decidiram como viver. Quando os humanos modernos chegaram à Europa, os neandertais já dominavam o território há 200 mil anos, conhecendo cada caverna e cada trilha. Cientistas comprovaram que essas espécies estabeleceram relações amorosas e compartilharam filhos, pois genes neandertais ainda permanecem em nosso DNA. Esses encontros variaram. Em alguns, houve troca pacífica de ferramentas e conhecimento, enquanto em outros, lutaram até a morte por territórios de caça e fontes de água. Imagine encontrar uma criatura na floresta, semelhante a um humano, mas diferente, com enormes arcos superciliares, e não saber se é amigo ou inimigo. Ao contrário do que se pensa, os povos antigos raramente viviam em cavernas permanentemente. Estas eram abrigos temporários durante os invernos rigorosos. Na maior parte do ano, construíam casas com ossos de mamute, peles e galhos. Essas estruturas eram duráveis, quentes e móveis, adequadas à vida nômade. Em uma dessas casas, arqueólogos encontraram ossos de 95 mamutes, paredes de 3 metros de altura, uma lareira central e uma família de 10 pessoas vivendo ali. A construção de uma única casa levava vários meses, mas o fogo em seu interior mantinha uma temperatura de 15 graus Celsius, 53 graus Fahrenheit, mesmo no frio intenso do lado de fora. As cavernas eram usadas como depósitos de carne, maternidades e locais de rituais e sepultamentos, mas não como moradias permanentes devido à umidade e aos predadores. Um mamute pesava 6 toneladas, tinha 4 metros de altura e podia matar um homem com um único golpe de sua tromba, mas os humanos aprenderam a matá-los. Caçavam em grupos de 30, encurralando a besta em um penhasco ou armadilha, e então a esfaqueavam no estômago com lanças por horas, até que sangrasse até a morte.
Um mamute abatido alimentava uma tribo por 3 a 4 meses. Construíam casas com seus ossos, faziam roupas com sua pele, produziam combustível com sua gordura e não desperdiçavam nada. A caça era mortal. 1 em cada 3 caçadores morria esmagado por um animal ferido, mas sem carne, toda a tribo perecia no inverno. Após uma caçada bem-sucedida, faziam um banquete que durava vários dias, comendo à vontade, pois nunca sabiam quando a próxima presa chegaria. A carne era defumada e congelada. Há 400 mil anos, os humanos dominaram o fogo, e isso mudou tudo. Foi mais importante do que a invenção da roda ou da escrita. O fogo fornecia calor para se manter aquecido à noite, repelia predadores, matava parasitas na carne e amolecia os alimentos, protegendo os dentes da deterioração rápida. Os homens das cavernas comiam tudo que se movia ou crescia: mamutes, veados, cavalos, peixes, pássaros, cobras, rãs, larvas, minhocas, raízes, cogumelos, frutos silvestres e nozes. O cérebro era uma iguaria especial. Eles o comiam cru, direto do crânio quebrado, porque contém a maior concentração de gordura, e a gordura é essencial para a sobrevivência no frio. Quando a caça durava semanas, eles comiam casca de árvore e cintos de couro das roupas, moíam ossos em pó e faziam sopa. A fome matava mais rápido do que o frio. De 10 filhos nascidos de homens das cavernas, no máximo 5 sobreviviam até a idade adulta, metade morria antes dos 5 anos. Os bebês pereciam com a menor infecção, resfriado, diarreia ou um arranhão infeccionado. Não havia remédios, apenas ervas, que raramente ajudavam. As mulheres tinham muitos filhos, sabendo que a maioria morreria. Essa era a única maneira de preservar a tribo. Caso contrário, em uma geração, todos desapareceriam. Arqueólogos encontram pequenos esqueletos com sinais de fraturas, desnutrição e doenças. A infância, dezenas de milhares de anos atrás, era um pesadelo para os padrões atuais. Os pais enterravam seus filhos em cavernas, colocando brinquedos de pedra e osso por perto, demonstrando que os amavam tanto quanto amamos os nossos. Desenhos de 40 mil anos foram preservados nas profundezas das cavernas da Europa. Bisontes, cavalos, mamutes, impressões de mãos e símbolos estranhos. Os artistas trabalhavam na escuridão total com tochas, usando tinta feita de ocre vermelho, carvão preto e gordura animal, pintando com os dedos ou soprando através de ossos. Alguns dos desenhos estão em fendas tão estreitas que só é possível passar rastejando, mas mesmo assim as pessoas entravam nelas para fazer arte ou realizar rituais. Talvez esses fossem lugares sagrados onde xamãs se comunicavam com espíritos animais antes de uma caçada, ou campos de treinamento para jovens caçadores. Essas pinturas provam que os homens das cavernas não eram selvagens ignorantes, mas criaturas pensantes com uma cultura e imaginação complexas como as nossas. Arqueólogos estão desenterrando valas comuns de 10 mil anos contendo centenas de esqueletos com crânios fraturados e ossos quebrados. Esses são os restos mortais de guerras reais entre tribos por território, água e comida. Os vencidos mataram todos, incluindo idosos, mulheres e crianças. Os ossos apresentam ferimentos de machados de pedra, crânios fraturados, mãos quebradas usadas para se defender e flechas alojadas entre as costelas. Os vencedores tomaram todos os bens dos inimigos, levaram jovens mulheres como prisioneiras e jogaram os corpos dos mortos em fossas sem sepultamento como punição. As guerras foram tão brutais que tribos inteiras desapareceram para sempre da face da terra, sem deixar descendentes, e ninguém sequer se lembrava de seus nomes. Os homens das cavernas realizavam amputações de braços e pernas com facas de pedra sem anestesia, e alguns pacientes conseguiam sobreviver. Fraturas cicatrizadas e membros amputados são encontrados em esqueletos, indicando que alguém cuidava dos feridos por meses enquanto eles estavam impossibilitados de caçar. As feridas eram tratadas com ervas, argila e cinzas, os ossos cicatrizavam de forma irregular e a dor era suportada por não haver outra escolha. Mas essas mesmas pessoas cuidavam dos mortos, enterrando-os com armas e joias e providenciando alimento para a jornada até o além. Em uma caverna, um esqueleto de Neandertal de 60 mil anos foi encontrado sobre um leito de flores, indicando que eles amavam e sofriam como os humanos modernos.
Os homens das cavernas viviam em tribos de 30 a 50 pessoas, várias famílias juntas, pois sobreviver sozinho era impossível. Os parceiros eram escolhidos com base na força e na saúde. O homem tinha que ser um bom caçador, a mulher tinha que gerar filhos saudáveis. Era uma questão de sobrevivência, não de amor. As crianças cresciam sob os cuidados de toda a tribo, aprendendo a caçar e coletar plantas desde os 5 anos de idade. O conhecimento era transmitido oralmente e por demonstração. Não havia escolas. Há 30 mil anos, os humanos domesticaram os primeiros lobos. Eles ajudavam na caça, guardavam o acampamento à noite, comiam restos de comida e alertavam sobre predadores com seus latidos. Gradualmente, os lobos se tornaram parte da família, dormindo perto da lareira com as crianças, e ao longo de milhares de anos, evoluíram para os cães, os primeiros animais domesticados pelos humanos. Há 2,5 milhões de anos, surgiram as primeiras ferramentas, pedras afiadas e simples para cortar carne e quebrar ossos para extrair tutano. A cada milênio as ferramentas se tornaram mais sofisticadas. Lanças com pontas de pedra, facas, raspadores de pele, agulhas de osso para costurar roupas. Há 300 mil anos, os humanos desenvolveram a fala, e o conhecimento passou a ser transmitido não apenas por demonstração, mas também verbalmente, permitindo o planejamento prévio da caça. A fala proporcionou uma enorme vantagem. Agora um ancião podia dizer aos jovens onde encontrar veados, como evitar o perigo, e quais plantas eram venenosas. Tribos onde as pessoas eram mais comunicativas e compartilhavam conhecimento com mais frequência sobreviviam, de modo que os indivíduos inteligentes e falantes transmitiam seus genes. Há 70 mil anos, um pequeno grupo de pessoas deixou a África e gradualmente se espalhou por todos os continentes, exceto a Antártida. Caminharam por desertos áridos, navegaram em jangadas por estreitos marítimos e atravessaram geleiras, movendo-se a uma velocidade de 1 km por ano. Chegaram à Austrália há 60 mil anos, cruzando o oceano. Chegaram à América há 15 mil anos, cruzando um estreito congelado entre os continentes. Cada geração caminhava vários quilômetros a mais em busca de alimento. Crianças nasciam e morriam ao longo do caminho, mas a tribo prosseguia século após século. Esta é a maior jornada da história da humanidade. Nossos ancestrais caminharam da África até os confins do planeta, povoando cada canto da Terra. Há 40 mil anos, os Neandertais desapareceram completamente após 200 mil anos de existência bem-sucedida na Europa e na Ásia. Os cientistas ainda debatem o que os exterminou: a competição com os humanos modernos por alimento, as mudanças climáticas, as doenças ou os 3 fatores combinados. Os humanos modernos eram mais inteligentes no planejamento, trabalhavam melhor em grupos maiores e desenvolveram armas mais sofisticadas, o que lhes conferiu uma vantagem. Os últimos Neandertais sobreviveram em pequenos grupos isolados em cavernas no sul da Europa até sua extinção completa. Talvez os humanos modernos fossem simplesmente mais agressivos e exterminassem seus concorrentes em guerras, ou talvez os Neandertais tenham se miscigenado com eles. Todo ser humano moderno, com exceção daqueles que vivem na África, possui de 2 a 4% de DNA neandertal, prova de que nossos ancestrais se miscigenaram. Alguns genes neandertais nos ajudam hoje, fortalecem nossa imunidade contra doenças, influenciam a cor da pele, nos ajudam a digerir alimentos gordurosos e nos protegem do frio. Dos homens das cavernas, herdamos a capacidade de trabalhar em equipe, criar ferramentas, planejar o futuro, cuidar dos mais fracos, enterrar os mortos e desenhar. Cada vez que você acende uma fogueira na floresta, acaricia um cachorro ou pinta um quadro, está repetindo ações que seus ancestrais realizavam dezenas de milhares de anos atrás. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.